Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baes, seu professor de História aqui do YouTube, e estamos agora falando de História do Brasil. Você que está chegando por aqui, este é o curso extensivo 2021, versão completamente nova. Se você não faz parte ainda desta grande família baesiana, você faz o seguinte, se inscreve no canal. Aqui embaixo você tecla inscrever-se, clica ali, melhor dizendo, se inscreve no canal, já deixa um joinha que me ajuda muito, tá? Se inscreve, é de graça, né? Você vai receber um baita de um conteúdo aqui de história para você poder se preparar para o Enem, para os vestibulares. Então já se inscreve aí, tá? E deixa o seu like. Além disso, você pode também se inscrever na turma exclusiva. E para isso, você vai na descrição deste vídeo, tem um link ali, você vai cair no formulário, vai preencher e eu consigo te colocar na turma para participar mais diretamente no grupo de WhatsApp, tudo isso, o pessoal está interagindo, está super legal, tá bom? Então se inscreve, deixa o link. Ah, não se esqueça, compartilhe este vídeo. Esse vídeo precisa viralizar, ok? Então compartilhe, se inscreva e vamos juntos aqui caminhando para a sua aprovação, caminhando para o seu vestibular, para a sua aprovação. Tudo bem? Nosso assunto de hoje, economia e sociedade no Nordeste açucareiro, nessa área aqui de cima aqui, tá certo? Então você tem aqui o mapa do Brasil colonial, esta divisória representa o Tratado de Tordesilhas de 1494, firmado entre Portugal e Espanha, para a divisão das rotas atlânticas e posteriormente acabou dividindo o Novo Mundo. Perfeito? Nós estamos então no Nordeste açucareiro. E no Nordeste açucareiro, nós vamos fazer um recorte de tempo para observar. Nós vamos do século, veja só, dos séculos 16 até o século 18, início do século 18. Esse é o nosso recorte histórico. A atividade açucareira que se desenvolveu no litoral nordestino, então vai desde São Luís, dando toda a volta até chegar aqui embaixo em Salvador, São Luís no atual Maranhão, Recife, Pernambuco, a Foz do Rio São Francisco e Salvador, Bahia, se estabeleceu através desses 4 aspectos que você está vendo aqui. A grande propriedade ou latifúndio, pelo amor de Deus, nunca diga grande latifúndio, porque se é latifúndio, já é grande. É redundante, que nem você falar hemorragia de sangue, tá? Latifúndio. Monocultura, toda a especialização em cima de uma atividade agrícola, porque visa exportação. Eu estou produzindo aqui para atender à Europa. Portanto, eu foco em uma atividade apenas. Perfeito? Que é, no caso, a cana-de-açúcar. Para exportação, para atender o mercado externo, alto valor na Europa, alta demanda, busca por esse produto, explicam a opção pelo açúcar no Brasil do século XVI por parte de Portugal. Território, também a vasta faixa litorânea com solo e clima favorável, já tinham a experiência anterior nas ilhas atlânticas de Açores e Madeira, transplantaram para cá tudo isso. E com a prática da escravidão africana. Inicialmente, escravidão indígena até 1560. A partir de 1560, majoritariamente, quase que exclusivamente, a escravidão africana por conta justamente dos altos lucros do tráfico negreiro para o mercantilismo português neste sentido. Muito bem, este conjunto de modelo de exploração tem um nome específico. Isto é chamado do quê? Isto é chamado de plantation. O que é uma plantation? É um sistema de exploração agrícola, caracterizado pelo latifúndio, pela monocultura, pela exportação e pela escravidão. E tudo isso que você está vendo está submisso ao pacto colonial, ao controle de Portugal e ao interesse de Portugal na colônia para a sua exploração. Como é que fica isso num perfil esquemático para você, para ficar bem interessante? Então eu vou fazer o seguinte, do lado de cá, na nuvenzinha de cá, desse lado de cá, eu vou escrever assim, eu vou escrever colônia. No caso, o Brasil. Está aqui a colônia.
Perfeito? Estou saindo de lado para você enxergar melhor. Eu estou aqui, viu? Do lado de lá, eu vou escrever metrópole. No caso, Portugal. Perfeito? São os dois polos. E aí, a colônia. O que a colônia manda para a metrópole? A colônia manda para a metrópole. Olha só. Primeira coisa que ela manda. Gêneros tropicais. Gêneros tropicais. Ok? Matéria-prima está nesses gêneros tropicais. Cana-de-açúcar, pau-brasil, jogador de futebol, gêneros tropicais. Além disso, além de gêneros tropicais, você também terá metais preciosos, quando encontrados. Olha ali no mapa da distribuição econômica, a área de mineração no século XVIII. Perfeito? Metais preciosos. E a metrópole? O que a metrópole manda para a colônia? A metrópole manda para a colônia, por exemplo, manda os escravos, né? Os chamados escravos africanos, por isso a opção pelos escravos e também as suas manufaturas. Manufaturas que não são produzidas na colônia. A colônia pode produzir manufatura? Pode, tanto que está produzindo. Açúcar. Açúcar é uma manufatura. Só se pode produzir manufatura que não seja concorrente com a metrópole. Manufatura complementar. É o caso da agromanufatura da cana-de-açúcar. E essa estrutura que você observa de ciclo econômico aqui, desse processo econômico que você está observando, tudo isso é estabelecido com base no monopólio que a metrópole exerce sobre a colônia. Por esta razão, senhoras e senhores, nós podemos dizer que este pacto colonial, que eu vou circular neste roxinho, na mesma cor da metrópole, este pacto colonial, ele é regido pelo exclusivo comercial metropolitano. A metrópole dita as regras para a colônia. Exclusivo comercial metropolitano. Perfeito? Toda essa estrutura do açúcar contou com uma forte parceria inicialmente entre Portugal, Luso e Holanda. A Holanda incentivando, a Holanda financiando a implantação da atividade açucareira. Cabia a Portugal, então, a produção. Então, veja só, vou colocar aqui para você. Portugal, produção é para quem? Para Portugal. P-O-R, Portugal. E o refino, a venda, o incentivo, o financiamento disso tudo ficava com a Holanda, que oferia também altos lucros nesta parceria. Mas olha aqui que eu coloquei. Até 1580 essa parceria durou. O que aconteceu em 1580? Eu vou abordar isso na próxima aula de Brasil. Até 1580 essa parceria ficou de boa. O problema aconteceu em 1580, quando a Espanha assumiu o trono de Portugal. A União Ibérica, senhoras e senhores, e a Espanha era inimiga da Holanda e proibiu o o comércio de açúcar da Holanda. Ela se viu fora desta parceria, o que levou no século XVII a Holanda a patrocinar a invasão do Nordeste açucareiro, mas isso é um assunto que a gente vai ver depois. Então, essa parceria perdurou e implantou a atividade açucareira toda, principalmente no Nordeste. Professor, era só açúcar? Não, como você está vendo aqui, ó, era também a pecuária que apoia a atividade açucareira, né, pecuária extensiva no Vale do São Francisco, começou junto com a cana-de-açúcar no litoral. Mas aí, ainda no século XVI, um decreto do rei Dom João III, Dom João III obrigou a pecuária a ir para o interior para não ocupar o espaço
da cana-de-açúcar e se tornou a principal atividade de deslocamento para o interior do período colonial. De atividade com mão de obra livre, porque escravo vai fugir se botar para olhar gado no pasto, então a pecuária se torna essa atividade importante aqui de apoio à cana-de-açúcar, a principal atividade. Também existe extrativismo de drogas do sertão lá no Vale Amazônico, a partir de Belém, a ocupação portuguesa no Vale Amazônico. E no século XVIII, vou falar disso na próxima aula, nós falamos de mineração aqui na região centro-oeste e sudeste, na parte de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, a área do ciclo da mineração, um outro assunto. O engenho, que é estabelecido aqui, vários engenhos, é uma fábrica de açúcar. Eu coloco aqui para você, é a unidade básica da produção açucareira. Você vai encontrar ali a Casa Grande, que é o centro administrativo, a morada do senhor de engenho, o centro de poder. As lavouras de cana-de-açúcar e de subsistência. Porque a não ser que você seja fanático, louco, absolutamente focado e necessitado de melaço, rapadura, açúcar mascavo, você vai ter alguma coisa além de cana-de-açúcar na fazenda. E aí você tem a lavoura de subsistência também. Então você tem lavoura de cana-de-açúcar, majoritariamente, e a lavoura de subsistência. A senzala, moradia insalubre dos escravos, geralmente grudada na casa grande, porque você precisa vigiar o escravo, porque, não sei se você sabe, ele tem um péssimo hábito de fugir, né? E a moenda. A moenda, ela é a fábrica propriamente de açúcar, né? O escravo, ele resiste à escravidão fugindo, ele resiste à escravidão se rebelando, ele resiste à escravidão formando quilombos no interior do Brasil, sobretudo na região do Nordeste, o mais famoso, o quilombo de Palmares, ali na região de Alagoas. A sociedade que surgiu aqui não poderia ser diferente. É uma sociedade totalmente patriarcal, a figura do senhor de engenho, do fazendeiro, do patriarca que manda em tudo e em todos. É uma sociedade aristocrática. É uma sociedade aristocrática. É uma sociedade escravocrata. É uma sociedade bipolar, dois polos. E essa sociedade é uma sociedade de antagonismos, né? É uma sociedade antagônica, patriarcal, aristocrática, escravocrata, bipolar, antagônica e absolutamente machista. Herdamos até hoje muitas dessas características, infelizmente. Além disso, eu posso dizer que é uma sociedade violenta. Uma sociedade pautada em relações de violência. Porque não dá para você ter uma sociedade escravocrata que não seja violenta. A escravidão por si só é uma violência. Então, uma sociedade violenta, uma sociedade patriarcal, escravocrata, ela é estamental, ela não tem mobilidade social, ela é estamental e ela é baseada na hierarquia. Quem está em cima manda, quem está embaixo tem que obedecer. E como seria, melhor dizendo, esta sociedade? Observe aqui o nosso visual, a nossa pirâmide social. Eu vou marcar aqui em cima para você, né, o topo desta pirâmide social, marcado em azul para você. E aqui eu vou destacar quem? A aristocracia rural. Quem é esta aristocracia rural? O principal nome desta aristocracia rural é o senhor de engenho e os seus agregados, os seus familiares, os funcionários do engenho, os assalariados, o feitor, o capataz, o mestre do açúcar, esta aristocracia rural. Na base desta sociedade imensa, como você está vendo, porque você tem um grande número de escravos aqui trabalhando, trazidos, né, na grande diáspora africana do tráfico negreiro, nós tivemos aí milhões de africanos trazidos à força para a América, seja para a América do Sul,
seja para a América Central, seja para a América do Norte. O Brasil foi campeão nesse negócio, Portugal, na realidade, e você tem aqui os escravos. Aqui eu quero olhar com cuidado. Os escravos africanos. Ok? Nós vamos observar os escravos africanos, primeiramente, de 3 tipos. Você tem o escravo, que é o africano em si, que acabou de desembarcar, trazido da África. Você tem um escravo que nasceu em cativeiro. Ele é chamado de crioulo. Você até confunde com uma ideia aí da América Espanhola, do espanhol nascido na América. Aqui no caso é o africano nascido em cativeiro aqui na América, é o crioulo. E você tem o mestiço, que é resultado principalmente da mistura, né, da miscigenação do branco com a negra. E aqui nós temos uma mistura violenta, porque na maior parte dos casos, sem sombra de dúvida, se passa necessariamente por uma violência sexual aqui. Escravos africanos também são divididos da seguinte maneira: eles podem ser da fazenda, que é aquele escravo que nós conhecemos dos livros, estão trabalhando na fazenda, na lida da fazenda, mas existe também o escravo de ganho. Geralmente o escravo de ganho é um escravo mais urbano, que é colocado para fazer serviços na cidade e que serve até para ganhar dinheiro para o seu dono. Ele pode ser alugado, ele pode ser emprestado, ele pode prestar algum serviço e o que ele ganha, o dono é que recebe. Perfeito? Essa é a estrutura de uma sociedade extremamente aristocrática, estamental e bastante fechada nesse sentido. Da estrutura da administração com essa economia, eu observo esta expressão, da descentralização para a centralização. Quanto mais importante economicamente for a colônia, mais centralizado será o seu sistema administrativo. Por isso que no sistema de capitanias hereditárias, logo no início da atividade açucareira, era extremamente descentralizado. Na medida que a atividade açucareira foi ganhando força e a colônia tendo uma economia para se sustentar e sustentar a metrópole, esse sistema de capitanias hereditárias ele foi centralizado. Centralizado através do governo geral. Então veja, o sistema de capitanias hereditárias ele se manteve até 1763. Quando Portugal transformou as capitanias em províncias. Nesse período, em 1549, Portugal centralizou a administração em capitais. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Salvador, está aqui. A segunda capital do Brasil, Salvador, lá na Bahia, foi o Rio de Janeiro, que se manteve como capital do Brasil até 1960. Esse sistema centralizador colocou a defesa da costa com o Capitão Mor, o tesouro público, a arrecadação de impostos com o provedor Mor e a justiça com o ouvidor Mor, submissos ao governador geral. Isso acabou tirando um pouco de poder dos capitães donatários, que eram os responsáveis pelas capitanias. Como que esses capitães donatários e fazendeiros exerciam o seu poder na colônia? Através das câmaras municipais. Nas vilas, nas câmaras municipais, os homens bons, senhores de terras e senhores de escravos, exerciam o poder. A grande herança que nós temos aí como modelo de poder no Brasil também, que vai dar origem lá na frente para um negócio chamado coronelismo. Mas isso a gente vai ver na aula de República. Ok? É isso, economia e sociedade, e um pouquinho de administração no Brasil colonial para você. Sou Eduardo Baez, o seu professor de História aqui do YouTube. Este é o canal História com Baez, no extensivo 2021. Inscreva-se, compartilhe, dá um like, se inscreve na turma. Pega lá que você vai ver bastante coisa interessante, tá bom? Grande abraço, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, voltei. Vou sair de lado para você printar essa tela. Atenção, saiu de lado e me despeço de vocês em 3, 2, 1. Já deu tempo de printar. Tchau, tchau.